do golpe de 64 e antes disso, no tempo do Estado Novo, presos, perseguidos, sequestrados, ninguém se atemorizando, ninguém se intimidando, ninguém mudando de lado. Faz-se uma audiência a 4 réus, começa um episódio das sondas, não sei de onde. Primeiro réu, delação. Segundo réu, delação. Terceiro réu, delação. Quarto réu, delação. Que processo criminal é esse? O advogado fica com meneios de cabeça aprovando aquela celebração de uma morte anunciada. Aqueles que são mais eficazes em, de alguma forma, incriminarem a terceiros, salvando a si próprios, mitigando sua culpa, aumentando a dos demais, com um viés, muitas das vezes, indisfarçavelmente políticos. O episódio mais rumoroso da nação, alguém julgado no Paraná, por um fato que lá não aconteceu e que o ordenamento jurídico brasileiro é colocado como desimportante, que a turba quer ver a prisão. Não a turba, uma turba dirigida, porque propriedade é usar, fruir e dispor, define o Código Civil, e o título aquisitivo tem que estar transcrito no registro de imóveis. Não, isso é uma bobagem, vamos rasgar o Código de Processo Penal. E aqueles comentaristas, esses jurisconsultos, né, os zelineques, Vonieri, Beccaria, das 10, que chamaram de primeira turma de nossa Suprema, de terceira, eu tenho dúvida se não é a primeira. Mas não importa, o que interessa é que a gente está vivendo um quadro sombrio, uma situação dantesca, e o jovem advogado tem, na minha opinião, que se revoltar. Rebolar não fica pronto, quem rebola é quem vai para o Ministério Público. O advogado se rebela. Eu fui traído aqui porque eu vejo com tanta reserva, com tanta decepção, porque quando eu comecei a advogar, eu via do meu lado, estava um Sobral Pinto, estava um Heleno, um Evaristo, um Pertence, o meu pai próprio, Lino Machado, Técio, mas Zé Carlos Dias. Então, nós, os mais novos, teríamos naturalmente uma proteção, porque era um grupo de lutadores, de pessoas que não estavam dispostos a transigir. E a advocacia hoje é um compadrio, frequentar gabinetes do Ministério Público, ter boa relação com a Polícia Federal. Nós não temos que ter boa relação nem com o juiz, nem com o Ministério Público, nem com a polícia. Nós temos a nossa trincheira, nós somos iguais em termos de hierarquia, é um mandamento constitucional. Eu até anotei algumas coisas aqui, mas eu vou desprezar, porque eu tenho que manter alguns limites de urbanidade. Eu acho que as pessoas são muito bem intencionadas, mas muito equivocadas também. A história da ordem é a história da defesa, não é a história do policiamento. Né? Vai para o Ministério Público, vai ser delegado de polícia, vai ser auditor da Receita. O advogado não pode ouvir do seu cliente uma narrativa e se julgar no dever de dedurá-lo. Isso é coisa de nazista, isso é coisa de fascista. A sociedade que segue esse modelo está no descaminho. Essa eficiência do empresariado, esse discurso uma linguagem, uma inteligência artificial, nem sei que diabo é isso. Existe esse treco? Alguém um dia vai me explicar, não vou, aliás, eu faço questão de não entender, porque eu não quero entender esse negócio, eu acho que isso não vai servir para nada. Então são modismos, né, que nós incorporamos, e a nossa solução é uma só. Bom, voltando à Constituição, que todo mundo sabe, a lei das leis, é a defesa dos cidadãos. É possível que, se o artigo 5º determina a preservação da honra e da imagem das pessoas, que as emissoras de televisão, às vezes até internacionais, às 5, 6 da manhã, antes mesmo do advogado ser acionado, já estejam plantados filmando diante da casa da pessoa que vai ser atingida, numa condenação imediata. Depois, para dizer-se o oposto, outra balela, e ninguém fala praticamente nada. O Brasil talvez seja o único país do mundo razoavelmente civilizado, pelo menos em tese, que permite que um magistrado sozinho determine que alguém seja encarcerado. Como também nesses acordos celebrados, e eu me indago o que os advogados fazem, tem cláusulas dizendo:
Desistam do seu habeas corpus, desistam da discussão da competência, desistam do cerceamento ao direito de defesa. O juiz, quando julga, diz assim: eu não estou adstrito ao que foi convencionado entre as partes. No entanto, devo ser reverente. Resultado, sem nada a ler, porque a velocidade com que há a prestação jurisdicional é incompatível, é absolutamente incompatível com a qualidade do trabalho a ser desempenhado. Então nós temos uma farsa judiciária, não há julgamento, existe o que foi imposto. E imposto como? Prende-se alguém, vai se prender adiante a filha, o filho, o genro, a nora, mas pode não haver prisão. E alguns advogados, esses então, que agem à margem dos nossos códigos de ética, da lei do advogado, do estatuto do advogado, que eles são profissionais da delação de uma forma em que o juiz finge que não vê e o Ministério Público não quer enxergar que, se você é advogado de um delator e se transformar em advogado de um delatado, você devia ser preso em flagrante pelo crime de patrocínio infiel, tergiversação, artigo 355 do Código Penal. Então, o que acontece no Brasil é que tudo se faz à margem da lei, em contraste com a Constituição da República. E nós temos na Faculdade de Direito, para jovens advogados, para dizer que isso está errado, que o bacana é o juiz herói, o juiz que passeia, que ganha título, que é aplaudido, que é considerado personalidade do ano. E muitas das vezes a ordem, no momento de irreflexão, anui, concorda, prestigia, quando o nosso papel tem que ser outro. Tem que fazer uma organização em antítese a tudo isso. Tem que haver uma convergência de postura dos advogados. Há colegas meus com os quais eu prefiro ter a boa sorte de não encontrá-los à rua, porque das duas uma, preferirei não falar, e se tiver que falar, talvez vá me limitar ao aceno educacional mínimo. Como vai? Tudo bem? E não passamos desse ponto. Porque inventaram também, retoricamente, os meios acadêmicos, não, delação é meio de defesa. Não é meio de defesa. Esse rumoroso episódio de Petrobras, jovens advogados, uma prova na faculdade, se houver uma questão indagando sobre competência para julgar esse episódio que eles chamam de Lava Jato. Engraçado que no Brasil, o CNJ em 2008, mais ou menos, proibiu que operações tivessem nome. Todas passaram a ter, porque são manchetes, né? Você tem que chamar Lava Jato. O que é Lava Jato? É uma impropriedade, é um nome. E o judiciário aceita, acata. E os jornalistas, então, enchem a boca no jornalismo risonho e desrespeitoso que tem caracterizado, muitas das vezes, esses exegetas que nada conhecem, mas se arvoram em pessoas com uma capacidade inaudita de ensinar, inclusive a nós, advogados, o que é a prestação jurisdicional. Falam do Supremo como se estivessem falando do jogo de pelada na esquina e se permitem avançar e tem escolhido, tem preferido, não, o ministro, isso é bom, o outro não. Bom, ruim, é a satisfação aos apetites persecutórios da conveniência e que também nada disso se faz com observância de igualdade, porque crime é crime, não deixará de ser crime em qualquer tempo. Que sociedade é essa que nós desejamos sem delito? Não existe. Vamos à história, Inquisição, aí veio o Iluminismo, depois da Revolução Francesa, os jacobinos. Há momentos de Estado de Direito e outros de obscurecimento, de eclipse das liberdades, supressão delas. O nosso papel é um só, é isso aqui. É voz, é tribuna, é protesto, é inconformismo. Essa história de ficar investigando tudo não é a nossa vocação, não é o nosso papel. Nós não somos uma sociedade de policiais. E advogado não é tira. Advogado não é conviva de Ministério Público. Advogado não pode ser pusilânime. Não pode ser uma mosca que não voa. Não pode ser um mar de águas paralisadas. E é o que estão apregoando, é o que estão fazendo. Eu não sei o número. Quantos colegas meus disseram, pessoas de nomeada, eu não faço, fazem. Outros, eu não faço, fazem, por via oblíqua, tabelinha, com um colega.
que eu acho mais grave. Se for fazer, tenha dignidade, tenha a coragem pessoal. E todos estão se esquecendo de um mandamento elementar, está no nosso Estatuto do Advogado: nenhum receio de desagradar qualquer autoridade ou cair em impopularidade há de deter o advogado no cumprimento do seu munus, que tem estatura constitucional. Então nós não temos que ficar preocupados com o que vão achar ou deixar de achar. Nós temos que estar ligados em fazer valer as garantias da Constituição, que não estão ali num papel a lápis, numa folha qualquer, solta, que pode voar ao sabor do vento do momento, de forma nenhuma. Então, aquele momento que já se viveu no país, se a gente for voltar a Pedro Ernesto, prefeito do Rio de Janeiro, perseguido, lei de segurança nacional, defendido pelo grande advogado Bulhões Pedreira, que rivalizava a seu tempo com Evaristo de Moraes, o pai, o Rábula, que era o advogado mais prestigiado do país, um orador notável, que fez com que o filho seguisse o caminho, sem ter tido nenhuma influência do pai, mérito próprio, porque quando morreu o grande Evaristo, que foi se formar aos 45 anos, só por uma questão de diletantismo, porque não se exigia carteira de advogado, ele já era um advogado pleno. Consta que Henrico Ferri veio ao Brasil, em 1910 mais ou menos, e tentaram intrigar com o Ferri, personagem Evaristo, ele não é nem formado, e o Ferri teria respondido: isso só faz aumentar a minha admiração por ele. Então, eu não sei se de repente, aqui quando foram colocar o que eu fui, eu deixei de ser, e nisso não vai nenhuma crítica, nenhuma, a minha queridíssima Dora, mas eu fiquei pensando, de tudo que eu já fiz, pouco que eu possa ter feito, um cometimento, uma atribuição é essa que me dá orgulho de exercer, de fazer advogado. Então, o Rui já dizia: advogado só há 50 anos e já hoje morrerei advogado. Eu não cheguei a tanto tempo e nem sou Rui. Mas, na verdade, o melhor título nosso é esse, advogado. Os advogados são a resistência do cidadão. E o cidadão se deixa levar muitas das vezes pela opinião publicada, que não é opinião pública. Sem massa crítica, sem questionamento, sem levar em conta. Endeusamento não tem que ter de ninguém. Ao contrário, todos devem ser colocados no mesmo patamar. Esses grandes escândalos, é curioso, nunca atingem o Ministério Público. Escândalos do INSS, não estou falando de agora não. 20 anos atrás, Georgina, Wilson Costa da Veiga, aquelas contas bilionárias passavam por opinamento do Ministério Público. Pergunta-se: algum membro do Ministério Público foi questionado por aquilo? Não, botaram o juiz na cadeia, advogado na cadeia, o fiscal da lei não, que não fiscalizou nada, que não fez nada. Muito bem, e assim segue. Passando adiante, a utilizarem-se os mesmos critérios de aprisionamento precipitado, que se vê a toda hora, prisão provisória como metodologia de verdadeira tortura. Desculpe, perdão. Bom, é complicado a gente começar a falar nessas coisas, sabe? Desculpe, e falar do tema também é mais complicado ainda, porque o tema ele acaba contendo, né? O que eu posso dizer é que eu, pessoalmente, ainda que fique isolado, ainda que eu tenha pouca gente do meu lado, eu não mudarei a minha posição, custe o que custar, haja o que houver, e serei um atacante permanente de todos esses estrangeirismos, estes modelos alienígenas copiados, que não nos servem, que não prestam, que não servem como referência cultural, que não servem como referência isonômica. Vamos caminhar pelo rumo que venhamos a deliberar, e não da maneira como eu venho vendo, e lamentavelmente, e aí eu me dirijo sobretudo aos jovens advogados, há uma geração que está desatenta, está muito empolgada com os grandes escritórios, com compliance, eu até não sei falar esses nomes, compliance e FCPA, a gente tem que estudar FCPA, Anti-Corruption Act, a gente tem que estudar a lei brasileira. E eles estudem a deles, né? Nós não temos a força lá que eles querem ter aqui. Então, vamos nos impor, vamos buscar o nosso caminho. Qual é o resultado prático na economia desta festejada Lava Jato,
que na verdade é a operação suja a Constituição, rasga a Constituição, acaba com as garantias, expõe as pessoas à execração pública, um tribunal que homologa na base do carimbo a decisão que foi tomada, o outro que demora a julgar, aí tem uma súmula lá, tal de 691, o Supremo julgou, não julgou nada, não julgou quase nada, e quando julgou, não raro, julgou mal. Eu vou parar, que eu recebi lá uma advertência, e se me chamarem de novo, eu volto, tá bom? Eu vou ficar aqui no banco de reserva. Obrigado a vocês. Doutor Nélio Machado, muitíssimo obrigado pela troca de experiências. Queria, antes de chamar a doutora Dora Cavalcante, ter a ousadia de comentar um possível erro material na fala do doutor Nélio Machado, em que ele comentou que quando ele era jovem advogado, e a gente costuma dizer que todos somos jovens advogados, alguns com um pouquinho mais de experiência, como é o caso do senhor. Muitíssimo obrigado pela contribuição. Chamo agora para contribuir com o nosso painel a doutora Dora Cavalcante. Boa tarde a todos. Eu estou nessa hora ingrata, que é a hora da fome, então vou tentar ser breve para não provocar nenhum desmaio aqui entre vocês. Eu estou feliz de estar aqui hoje, agradeço o convite da OAB do Distrito Federal, da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante, fui muito bem recebida e é uma honra estar aqui. E para mim é uma grande alegria poder falar, depois de ouvir o Nélio, porque aí eu sou lembrada de todos os motivos, né, de todas as razões verdadeiras e profundas pelas quais eu gosto tanto da minha profissão, né, pela qual eu realmente, eu acho isso, Nélio, que você falou, muito bacana, né, eu realmente tenho orgulho de ser uma advogada e de militar na área penal. Eu acho que é um privilégio você poder fazer todos os dias na sua labuta, que é sair de casa, é trabalhar de noite, é estudar processo no fim de semana, algo que você considere realmente relevante